Primeiramente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosos Dandavats Pranams aos pés de lótus do meu mestre espirituais, Nityalila Pravishta, Om Vishnupad, Ashtottara Sata Sisima Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e Nityalila Pravishta, Om Vishnupad, Ashtottara Sata Sisima Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishta Vishnu Parashatara Sapsisima Bhakti Swami Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj e a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vocês estão aqui já há bastante tempo cantando. E todos vocês também estão com fome. E se vocês não honrarem prashada, vocês ficarão então bravos. E aqui Gurudeva faz um trocadilho com angry e hungry, que é bravo ou com fome. Então vocês ficarão bravos. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de falar algumas poucas palavras para a purificação da minha própria língua. Vocês fizeram um belíssimo kirtan nesse humor de Vraj. Todos vocês são tão gentis, estão absortos nesse humor de Vraj. Não tem tantos devotos, mas todos são muito habilidosos em Vraj Bhakti e Vraj Prema. Esse local também é muito belo, é belíssimo. Especialmente a devota, proprietária do imóvel que está sendo o programa hoje. Qual é o nome do seu esposo? Ela disse que não é casada. Não tem problema. A casa da devota é assim como Vrindavana. O Shastra diz, não vá para Maya. Compreende? Pela manhã eu também disse, se você for para Maya, é muito difícil retornar. Não é tão fácil. De qualquer forma, qual o significado? Quem sabe? Aquele que comeu Delhi Laddu está pensando, oh meu Deus, por que eu comi isso? E quem não comeu essa preparação, por que eu não comi? Ou seja, qual que é a moral? Aquele que casou, ele pensa, oh meu Deus, por que eu casei? Um grande problema. E aquele que não casou, que está solteiro, ele pensa, como será a vida de casado? É um provérbio em Hindi. Quer você seja renunciado ou esteja na vida familiar, esse não é o objetivo. O objetivo é como adentrar Vraj Prema Bhakti e Shuddha Bhakti. Há dois tipos de Bhakti. Um é Vaidhi Bhakti e o outro Raganuga Bhakti. Então, Braja Raganuga Bhakti é muito importante, é muito na nossa vida espiritual. Mas quem é chamado Brajavasis? Aqueles que são Krishna Nitya Parikar, eternos associados de Krishna, eles têm automaticamente o amor espontâneo, o amor e afeição espontânea por Krishna. Há dois sintomas, ou seja, de acordo com o humor, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, eles estão absortos em Krishna. E Paranabhishtata,
Abhishtata é aquele que está 24 horas absorto. Então, são dois tipos. Aquele que está de acordo com o seu humor e o outro que está 24 horas absorto em Krishna. Qualquer coisa que eles façam, eles estão totalmente absortos. The Shuddha Brajavasis, pure devotee of Brajavasis. Shuddha Brajavasis, eles sempre têm uma relação com Krishna, assim como um membro da família. Se Krishna está um pouco doente, eles também ficam doentes. Se Krishna está feliz, eles também ficam felizes. Essa é a natureza. Dessa forma, eles são chamados de Nityasiddha Parikar, eternos associados de Krishna. Nanda, Yashoda, Subal, Siddhan, Lalita, Visakha, todas as Sakis. E de acordo com o seu humor, eles vão servir a Krishna. E aqueles que pensam, eu vou servir a Krishna com um humor específico como Sakya, Vatsalya, Madhurya, eles devem seguir a instrução sob a guia e a instrução dos Brajavasis. Brajavasis Anugatya Seva. E Vaidhi Bhakti são aqueles que não possuem o amor espontâneo, amor e afeição espontâneo por Krishna. E vão seguir as regras e regulações do Shastra, porque o Shastra diz, se você não seguir essa regra e regulação, então você irá para o inferno. Então, Vaidhi Bhakti funciona dessa forma. Se o Shastra diz, então eu vou seguir. Por exemplo, se não observar Ekadasi, irá para o inferno e vai sofrer as consequências. Por essa razão, eles sempre observam Ekadasi Titi, com medo de ir para o inferno. Porque é dito no Shastra que se você não seguir Ekadasi, no dia do Ekadasi, todas as atividades pecaminosas, elas residem nos 5 tipos de grãos. E se você consumi-los, você irá para o inferno. Então, a pessoa, ela observa Ekadasi, segue Ekadasi Titi somente pela instrução do Shastra e pelo receio de ir para o inferno. Então, Vaidhi Bhakti também tem um outro nome, que é por medo. Ou seja, se a pessoa ela receia que se ela não seguir determinada regra ou regulação, ela vai para o inferno. Outro Vaidhi Bhakti é que está pensando, Krishna é Bhagavan. Ele é a suprema personalidade de Deus. E os Brajavasis, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Eles viram as diferentes opulências de Krishna. E mesmo assim, eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Os Brajavasis, eles viram como Krishna levantou durante 7 dias e 7 noites Giriraj Govardhan. Eles viram como Krishna dançou em cima da serpente Kalya. Se vocês virem uma cobra ali no caminho, vocês vão automaticamente correr. Mas os Brajavasis, eles viram Krishna dançando na cabeça de Kalya. Então, os Brajavasis, eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Porque em seus corações, eles possuem Nandananam Abhiman. Uma relação como se Krishna fosse um membro da família. Ele é o filho de Nanda Maharaj.
Abhiman. Abhiman means ego. Krishna is only the son of... Krishna é o filho de Nanda Maharaj. And in this way, they E dessa make forma, Krishna. eles criam uma relação com Krishna. Subal Sridham, eles têm uma relação com Krishna de amizade. De vez em quando eles sobem nos ombros de Krishna. Às vezes, eles Their own remnants. dão os próprios remanentes para Krishna. And they also taking very nice, beautiful, sweet, juicy fruits. Eating something, Eles comem uma half portion fruta, eating and half portion pegam uma fruta bem eating. suculenta e comem metade e passam metade para Krishna. Just you told. The Sabari, he collects some fruits. But he collects some fruits, which fruits are coming from the very nice, beautiful trees. But she did not give her own remnants. Not possible. Gurudev always chastise. How possible? Because they are saying Ramchandra is Bhagavan. Eles dizem que Ramachandra é Bhagavan. E ele não recebe os remanentes. He cannot give her his own remnants to Krishna. And her remnants to Ramachandra. They always think Ramchandra is Bhagavan. Porque eles sempre And pensam que is Ramachandra also é Bhagavan. Majra means always following the rules and regulations of the society. E Ramachandra ele também está sempre seguindo as regras e regulações da sociedade. Por isso que ele não aceita os remanentes de ninguém. Very strict. And he's Kshatriya also. Ele também está como um guerreiro, um kshatriya, Very serious. nesse humor mais sério. Our Krishna is called Vaishyajati. Always very nice, beautiful, jolly, laughing, E Krishna ele está sempre nesse humor love and affection. de afeição. And all Vrajavasis E todos also os get Vrajavasis with him. têm uma relação com Krishna Nandanata Abhinava. dessa forma, como membro da família. Nandanata Abhiman. No Chaitanya Charitamrita é explicado. Tumi kon vadalo kami tumi sama. Sometimes Subal Sridham. Às vezes Subal They Sridham, also quarrel with Krishna. eles Hey Krishna, you are not higher than us. brigam Your com father, Krishna. Nanda Maharaj, has only 9 lakhs cows, 900,000 cows. Olha, seu pai, ele só tem 900 vacas, mas o meu pai, Vishnavan Maharaj, 1100,000. ele tem 11 mil vacas. Vishwabhanu Maharaj. Então eles provocam Krishna dessa forma. They quarrel also this way. Sometimes they are going to compromise. Okay, Sakal Sakka is Kande Arun. Tumi kon Badalok, Ami Tumi Sama. Okay, now. Yeah, you sometimes this how they have love and affection with Krishna. Eles têm muito amor e afeição. Os Vrajavasis, eles são dessa forma. Nanda Jasoda, they have love and affection with Krishna as like they are. Nanda e Yashoda, eles possuem uma relação de amor e afeição com Krishna, assim como de um bebezinho inocente. Eles pensam que Krishna é um bebezinho inocente. Krishna says, my mother Jasoda. Krishna diz, ó minha mãe Yashoda, ela me nutre, Innocent baby. assim como um bebê But Krishna was inocente. doing this alone. Nanda Maharaj sometimes says, Nanda Maharaj, às vezes, ele diz, Gopal, bring my shoes. ei Gopal, traga os meus sapatos de madeira. Então Krishna, ele pega os sapatos That's the wooden shoes. muito pesados 2 inch e aí ele tenta carregar. fall down. E aí ele vai tentando carregar aqueles sapatos pesados e aí ele cai e começa a chorar. What's the last perfection? Krishna last perfection. That is called Anantadi Bhagavan. Krishna é Anantadev Bhagavan, segurando diversos universos na sua mão. E o mesmo Krishna, o filho de Yashoda e Nanda Maharaj, ele não podia sequer segurar os sapatos de Nanda Maharaj. Às vezes, mãe Yashoda, ela castiga severamente a Krishna.
violo khalabdhavamana paramrishtamatram atadruttagopa rudantam murnetram jugmamrijantam paramboja jugmena satankanetram morsasakampa srekhankakantha Sitagayevadam Daram Bhaktivadam Namami Saram Sachidanandarupam Lasad Pandalam Akule Rajamanam Jasoda violo khalabdhavamana paramrishtamattam tata druttagopa rodantam murnetra jugmamijantam Jugmena satankanetram mursasakamba srekhankakantha etagayevadam daram Sachidanandarupam Lasad Pandalam Akule Rajamanam Shaktamritamani, very nicely painted. Krishna is very nice, beautiful, sweet. Leela also there. A belíssima lila de Krishna, pintada Padma Purana. no Padma Purana, Damodarastaka, no Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami ele disse para Parikshit Maharaj sobre a lila de Damodar Lila. Padma Purana. Mas no Padma Purana, Sattavrata Muni, Sattavrata Muni, ele recitou childhood pastimes. os belíssimos passatempos da infância de Krishna. Krishna, aquele que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Brahma, Shiva, Narada, todos eles prestam suas reverências aos pés de lótus de Krishna. Sachidananda Vigraha, Anadira Adi Govindam, Sarva Karana Karana. E o mesmo Nandananda Krishna Khalabdhavamanam Paramrishtamattam Tatadritta Gupta Rudantam Muhurinitra Jugma Mrijantam Karambhuja Jugmeno Satanka Netram Murisasa Kampa Stirekanka Kanta Siddhavaiva Damo Dhan Bhakti Bhanta. Very nice, beautiful painting. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, e mesmo assim todos os Vaishnavas exaltados prestam as suas reverências aos pés de lótus de Krishna. E agora o mesmo Krishna, ele está com medo. Medo de quem? Mãe Yashoda, porque mãe Yashoda, ela está indo atrás de Krishna para castigá-lo. Carregando uma varinha. E Krishna ele está pensando, eu cometi uma ofensa, uma parada, porque Krishna ele fez duas aparadas, duas ofensas. Primeiro, ele quebrou o pote de iogurte.
And second, E a he segunda, also wasted all the butter. ele which was desperdiçou toda a manteiga. the what is called Sikame Rakata. Hung it in the wrap. And he also not only this, also throwing towards Ele jogou toda a manteiga para os corvos e os macacos. Por essa razão, Mãe Yashoda saiu correndo atrás de Krishna para repreendê-lo that the room, and com Krishna uma varinha. jumped from the Udukal and grinding motor. E Krishna, ele estava em cima do motor de moer. Naquele momento, quando ele viu Mãe Yashoda, ele saiu correndo. Chasing behind him. E Mãe Yashoda, ela saiu correndo atrás de Krishna. E Krishna, ele estava lá And that correndo, time correndo. Krishna's form is very beautiful and attractive. E a forma de Krishna era muito bela e atraente. Ele não tinha muitas roupas no seu Only his corpo. waist, one very nice, beautiful kardhani. Kardhani. Ele só tinha um belíssimo All kinds cardani. of ornaments, waist belt, completely naked. And he was running. E ele estava correndo, correndo. And Mother Yashoda, she E Mãe also Yashoda, chasing behind him. ela estava correndo atrás de And Krishna. then finally Mother Yashoda Aí caught finalmente ela back. pegou Krishna Paramishranattam Tatadruta Gupta. assim pelas And Mother costas. Yashoda also saying, I will beat you. E ela disse para And Krishna ele: saying, olha, Mother, don't beat me. eu vou te bater. E ele disse: oh não, mãe, não me bata. It was beautiful this sign as the God. Sign is coming this way. Então, olha como é belo esse cenário. Krishna, ele está atuando, está Shedding tears from his eyes. chorando ali And para a Mãe again and Yashoda não again, he repreendê-lo. also rubbed his eyes. E For this ele regard, também all vai the kajal of his eyes. repetidas vezes And secando as completely lágrimas dos seus olhos. very nice, beautiful. And that's it also very E nice, assim a beautiful. pintura dos seus olhos vai se misturando com as lágrimas. What Krishna is doing, that is also very beautiful. Isso é muito belo. Balhavacharya wrote this. Adharang madhuram nayanang madhuram adharang madhuram nayanang madhuram chalitang madhuram gamitang madhuram madhuradhipate akhilam madhuram nayanang madhuram chalitang madhuram gamitang madhuram hasitang madhuram madhuradhipate akhilam madhuram. When if you put very nice beautiful ornaments, Se você colocar um belo ornamento no seu corpo, beautiful, attractive. então você fica muito belo e atraente. Especialmente Marriage ceremony, bride and bridegroom. na época do casamento, noiva e noivo, Body is very nice, beautiful, attractive. o corpo fica muito belo, decorado, This is true. com os ornamentos, muito atraente. Mas Krishna, that is very beautiful. And all these ornaments, they also decorate Krishna's beauty. todos esses ornamentos, eles também decoram a beleza de Krishna, compreende? So, so Krishna is crying. Então Krishna, ele And also saying, chora "Mother, e diz: mãe, don't beat me." Mãe Yashoda, não me bata. The mother Yashoda, Então, "No, I Mãe have to." Yashoda, ela está ali segurando uma varetinha e ela fala: não, eu preciso te repreender, eu preciso te amarrar. Aí Krishna, ele chora, chora. Jugmamriyantam karambuja jugmeno satam kanetram mursasa kampastri kanka kanta sita gaiva damo dharam bhakti bandha. Krishna afraid from Mother Yashoda. Krishna, ele tem medo de Mãe Yashoda. Long breath. Então ele está respirando assim, ofegante. Baby are very clever. Os bebês, eles são muito espertos. Nothing happened. Mother didn't be saying that. Um pouquinho que a mãe repreende eles já começam a chorar, chorar e chorar. Baby very clever. Baby knows. Os bebês, porque os bebês sabem que eu vou chorar, então minha mãe não vai me castigar, não vai me repreender. É esse tipo de lila que acontece nesse momento. Então Krishna, ele realiza doces lilas. E ele dá tanto prazer aos Vrajavasis.
como ele está fazendo essas And Krishna lilas. performs all his E lila Krishna ele as a realizou human being, todas not as suas only. lilas assim como um Krishna's ser lila is humano. very sweet and As attractive. Krishnas de lila são Why? muito doces e atraentes, Krishna porque jate khela sarvottam naralila naravapu tahara sarup gopavese venukar gopavese venukar navakishor natavar naralilar hoy onuru. Mahaprabhu told, Krishna saru vichar suna sanatan Adday gyan tatta braje brajendra nandan. And philosophy coming. Krishna is called Adday Gyan Paratattva. What is it? Krishna é chamado Advai Gyan Paratattva. Adday Gyan Paratattva. Not Dayam, he is non-dual. And he is one. And Parata is Ele the é simple não non-dual dual God. e ele é somente Adday Gyan um. Paratattva. Krishna is jate khela E a suprema sarvattam personalidade de Deus. Narabapu tahara sarup Gopaves Benukar Nabakishor Natavar Naralilar hoy onorup. Mahaprabhu very nicely glorified Mahaprabhu muito our belamente Krishna glorifica sobre and sweet lila. as doces lilas de Krishna. And everybody attracted. Govinda is E todos how ficam beautiful. atraídos pela belíssima forma de Govinda. Nandanandan Krishna. Other incarnation of Lord Outras Krishna is encarnações Ramchandra do is Senhor Bhagavan, você não he is pode ver but he is isso. not Swayam Ramachandra, ele é He is called Bhagavan, mas ele não é Bhagavan. Sayam Bhagavan. Ramchandra is Bhagavan. Ele é Bhagavan, But he is somente not Bhagavan. Swayam Bhagavan. Or Krishna, E Krishna, Swayam Bhagavan. ele é Ek Sayam Tansa Bhagavan. Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam Bhagavan. He is Swayam. So now coming in this Nandananata Abhiman. Nandananata Abhimam. This is coming. So this lila is Essa lila acontece muito belamente. Iste sarasika rago param avishtata bhavit tanmaitu bhavadvudosa ragatmika kadita a ragatmika anusita jasa raganuga uchyate. One who perform bhajan and sadhana Aquele que realiza bhajana e sadhana sob a guia e orientação dos Brajavasis, eles são chamados de in the mood of Vatsalabha. Then you have to surrender. Raganuga. Se você quiser servir a Krishna sob o humor Vatsalya, você deve servir a Nanda e a Shoda. Eternal associates of Krishna. E eles são Ragatmika, eternos associados de Krishna. So now coming in this way, Brajavasis, how they have love and affection with Krishna. Como os Vrajavasis possuem amor e afeição por Krishna. And they, 1 second they cannot E eles não podem tolerate separation from Krishna. aguentar ficar um segundo sequer separados de Krishna. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, he recited this verse. ele recitou no Shikshastakam. Nivesanam chakusha prishaitam sunnaitam jagata sarvam govindam viroheno me. And Brajavasis out there. This mood. 1 second they cannot Os tolerate. Vrajavasis, nesse humor, eles não conseguem aguentar nem sequer um segundo de separação de Krishna. Nivesanam chakusha prishaitam sunnaitam jagata sarvam govindam viroheno me. So now coming in this way, Brajavasi in this way. Or those who are devotees of Madhurya. E aqueles que são devotos de Madhurya Ras, esse humor conjugal, assim como Radha, Lalita Visakha, Rupa Manjari, Rati Manjari, como elas têm amor e afeição por Krishna. And Paraketta Bhav, Paramur mood with Krishna. E também esse humor diamante, Parakya And Bhav. Krishna also E Krishna completely também, surrender ele se entrega completamente a Srimati Radhika. Padardan Pinastuman Mat Adarsanat Karatuba Jatha Tathava Vidadhatu Lampato Mat Prananathastu Saeva Naparaha. Last verse. É o último verso do Shikshastakam. Srimati Radhika says, Srimati Radhika, ela diz: Krishna embrace to me, Krishna, me abrace. kicked out to me. Or he can rub to me with his feet. Pinastuman. Ou então, ele pode me massagear. He gave me darshan or maybe no problem. Se ele me der o darshan ou não, não tem problema. Even Krishna, he is called
Lampat. Krishna ele é também chamado de Lampat. Doubt. Okay. Still Lampat. In this material world, not possible. É Cafajeste, Lampat. No one can tolerate. Nesse mundo material, ninguém pode aguentar esse tipo de xingamento. Nandanandana Krishna. You will give up the relation with our brothers. Bhaiya Teju, Maiya Teju. Maybe we will give up the relation with our parents. Talvez nós abandonemos a relação com os nossos irmãos, ou com os nossos pais, ou com as vacas. Porém, nós nunca vamos abandonar a Krishna. Os Vrajavasis, eles falam dessa forma. Como eles têm nishta, essa fé firme em Krishna. 24 horas por dia, eles estão absortos em Krishna. Nandananda Krishna, ele é meu coração e a minha alma. Por essa razão eles cantam. Govinda Damo Dharmadavete Govinda Damo Dharmadavete Govinda Damo Dharmadavete He Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damo Dharmadavete Govinda Damo Dharmadavete Govinda Damo Dharmadavete. Especialmente Radha, Lalita, Visakha, as Manjaris, como elas têm amor e afeição por Krishna. Enquanto elas fazem as obrigações de casa, elas estão sempre absortas em Krishna. A vida delas é somente Nandananda Krishna. Um segundo sequer elas podem esquecer de Krishna, nem um segundo. E elas têm viraha, separação, porque prema, ele tem dois elementos. Um é o encontro e o outro é separação. A separação ela nutre o encontro. Por exemplo, se você colocar uma peça de tecido numa tinta açafrão, não é preta, não é amarela, não é laranja. E com cada vez que você coloca essa peça de pano, cada vez mais a cor irá ficar nessa peça de pano. Então, viraha, separação, ela nutre o encontro. Quanto mais separação, maior é a doçura e mais essa doçura será saboreada. Esse é o processo. E assim poderá saborear o encontro. Se você ler Ujjvala Nilamani Grantha, você poderá compreender como os Vrajavasis, especialmente as Gopis, elas sentiram a dor da separação de Krishna. Also feeling so much happiness. Jadi, these are things. So what kinds of prem in their heart
Partika Rupa Goswami Pada explained, and Adu Shraddha Tato Sadhusanga Bhajan. Anyway, Viraha, separation, nourishment to meeting. Então, a separação, ela nutre o encontro. Quanto mais separação, mais será possível saborear as doçuras do encontro. Esse é o processo. Very nice. Many things, if you read Ujjalinmani Grantha, se você ler o Ujjalinmani Grantha, você poderá compreender. Se eu disser a vocês, vocês não poderão entender completamente. Como os Vrajavasis, especialmente as Gopis, elas sentem a separação de Krishna. Então, os Vrajavasis e as Gopis, especialmente, eles têm esse humor, eles estão sofrendo a separação de Krishna. E também muita felicidade vem. Externamente, elas estão chorando, porém, internamente, elas sentem muita felicidade. Externamente, elas estão sentindo muita separação, mas internamente elas estão muito felizes. Então imaginem o prema que elas têm no coração. Por essa razão, o Rupa Goswami Pada ele explica: Shraddha, Sadasanga, Bhajana Kriya, Nartani Vritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav e Prema. Depois de Prema, também se subdivide em diferentes subestágios: Neha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Ruga, até Madanakya Mahabhav. É muito difícil de compreender, não é tão fácil. E Rupa Goswami Pada, ele muito belamente dá a definição de cada um desses estágios, Neha, Man, Pranayan. Não somente aquilo que você está escutando, mas você também precisa ler e compreender o significado de Sneha. Se você tem amor e afeição, seu coração ele vai se derreter. E esse sentimento ele fará com que você derrame lágrimas dos seus olhos. Se seu coração se derreter, automaticamente as lágrimas virão dos seus olhos. Então, Sneha, Man, Pranay, Rag, Bhav, Mahabhav, até Madanakya Mahabhav. Todos esses sintomas, eles estão contidos nesses diferentes estágios. Mas sem ler Bhakta Rasamrita Sindhu e o Ujjalinmani Grantha, é muito difícil de compreender o humor dos Vrajavasis. Os Vrajavasis, eles são Krishna Nitya Parikar, são eternos associados de Krishna, e como eles têm amor e afeição. E as Gopis também, elas utilizam termos muito duros com Krishna. E Krishna diz, quando as minhas amadas Gopis, elas ficam bravas comigo e usam essas palavras duras, você é um tolo, patife. Às vezes elas ficam muito bravas e falam, Madhava, Madhava, Kaitava. Ei, Madhava, saia daqui do nosso Kunja. Srimati Radhika, ela fica muito brava. Quando Srimati Radhika entrou em Man e ela ficou muito brava com Krishna, porque Krishna ele foi no Kunja de Chandravali. De qualquer forma, Srimati Radhika, ela entendeu, bom, Krishna não virá no meu Kunja. Então, ela entrou em Man, ira transcendental, e ela ficou muito, muito brava. Ela disse para suas saques, não precisa mais decorar esse Kunja. Pode destruir toda essa decoração. E ficou muito brava.
the door of that kunja. E aí ela fecha a porta do kunja. That time was the last minute Krishna came. Aí Krishna, And Krishna ele said that time veio the door of kunja e completely a was. porta do kunja de Srimati Radhika estava completamente fechada. So Krishna Então asked the Krishna, gopis, ele perguntou para as Srimati gopis, Radhika, as Sakis de Srimati Radhika, eu posso entrar no kunja de Srimati Radhika? E as Sakis disseram, não pode, agora Srimati Radhika ela está muito brava. Mas Krishna, muito humildemente, Nitam parasa purusa sikanda maudi jassa kadar sanidi visavanu jaya tatkeli kunji bhavanangana marjanisha. Prabhupada Sarasvati Pada, ele compôs esse verso. Krishna, ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e agora ele está segurando os pés de lótus das Sakis, Lalita Vishaki Rupamanjari. Por favor, me permitam que eu entre no kunja de Srimati Radhika. E as Sakis, elas dizem, não. As Sakis, elas dizem para Srimati Radhika, Ei Radhe, abandone o seu man e encontre com Krishna. Aí a raiva de Srimati Radhika, essa ira transcendental, vai aumentar. E ela vai repreender as Sakis, vai falar, ei, saiam daqui. You are as like, what is called? Yes, for a spy. The spy of Krishna. Get out here. Assim como as espiãs de Krishna. E ela fica muito brava com as Sakis. Report to Krishna. E as Sakis, elas falam para Krishna, ei Krishna, agora Srimati Radhika ela está muito brava. Quando ela se acalmar um pouquinho, então você poderá vir. Então Krishna, ele abaixa sua cabeça, presta suas reverências. Prabhupada Sarasvati Pada diz que Krishna, por repetidas vezes, ele presta as reverências aos pés de lótus das Sakis de Srimati Radhika, mas as Sakis de Srimati Radhika, elas dizem a Krishna, não, agora não é possível, e elas expulsam a Krishna. Às vezes, Lalita e Vishaka, elas dão instrução, e elas falam, ei Krishna, volte para o seu local de origem daqui 1 hora, 2, quando o man de Srimati Radhika estivesse mais calmo, então aí você poderá voltar. E aí Krishna vai embora do kunja. Mas quando Krishna vai embora do kunja, então Srimati Radhika, ela vai e abre a porta do kunja. E aí ela diz para Lalita, ei Lalita, onde está meu amado Krishna? E ela já está chorando. Sem o meu amado Krishna, como é possível que eu fique viva? Srimati Radhika, ela canta essa canção. Tarikano jete dili. Hare Krishna, he came in my kunja. Krishna, ele veio no meu kunja. Por que você permitiu que ele fosse embora? Então Lalita Devi, ela diz, eu te disse, ei Radhe, abandone o seu man. Mas você não quis me ouvir. Aí Srimati Radhika, ela diz, তোমরা তো আমার প্রাণের সখী হৃদয়ের কথা সব জানি শ্রীমতী রাধিকা says all you are my sakis and todas my vocês heart. São minhas Sakis e vocês conhecem o meu coração. So when I will become will I give up my anger, then I can meet with my beloved. Então quando eu abandonar o meu man, eu posso encontrar com ele. Mas agora ele foi embora. Por que vocês permitiram que ele fosse embora? Então Lalita e Vishaka, elas falam, e agora o que fazer? Srimati Radhika, ela diz, Srimati Radhika, ela diz, ei Lalita e Vishaka, o meu amado Krishna, ele costumava vir aqui no meu kunja assim como segurança, porteiro. E por que vocês permitiram que ele saísse? Ele deveria ter ficado aqui, assim como um porteiro.
In this way, Srimati Radhika. E dessa forma, Srimati Radhika está chorando e chorando. This type of lila is going on. Esse tipo de lila acontece. Very difficult to understand. É muito difícil de entender. What kinds of their man. O man, como funciona o man de Radharani, ele é muito doce. You cannot understand. Você não pode compreender. É muito difícil. Lakshmi Devi did not understand. With that consort of Lord Narayan in Vaikuntha. Lakshmi Devi, a consorte do Senhor Narayana em Vaikuntha, ela também não entendeu. Mesmo Rukmini e Satyabhama, elas também não compreenderam esse tipo de man, Brajaman, o man de Srimati Radhika. Rukmini e Satyabhama, elas tentaram fazer man, mas Krishna, ele ficou muito sério. Então, automaticamente, o man delas desapareceu. Nesse mundo material, se você fizer man, você pensa, meu marido, ele vai me acalmar. Aí o marido fica muito sério. Aí o que você faz? Ele pode, por exemplo, te dar um tapa. Aí o seu man acaba. Então, por essa razão, o Shastra diz, Lakshmi Devi, ela não compreendeu esse tipo de man, o man de Srimati Radhika. Mesmo Rukmini e Satyabhama, não é possível que elas compreendam plenamente o man. Esse man, ele só é possível no coração das Vrajagopis, o coração das Vrajagopis. O man das Vrajagopis é assim como a água que flui desde o Himalaia, a fonte do Himalaia, e vai fluindo e fluindo através do Ganges. Por essa razão, Krishnadas Kaviraj Goswami, no Chaitanya Charitamrita, ele explica que o Gopi, o man das Gopis, ele flui e todas as doçuras se apresentam, e também diferentes man, Lalitman, Hetuman, Ahetuman, diferentes tipos de man, diferentes categorias. Sem ler o Ujjvala Manigrantha, você não poderá compreender. Rupa Goswami Pad, ele deu belíssimos exemplos. Qual o significado de man e dos diferentes tipos de man. Mesmo Krishna, ele não consegue compreender quais tipos de man, de ira transcendental, estão no coração de Srimati Radhika. Mesmo Krishna, Nandanandana Krishna, ele não pode compreender os diferentes tipos de man. Não é tão fácil de compreender. Como que as Badadivas, as almas condicionadas, poderão compreender? So not so easy this. Just I was agreeing one, what was this? Because Krishna, something he learned from Srimati Radhika. Porque Krishna, ele aprendeu de Srimati Radhika. Prem Guru, Amisissa not. Tahar preme amai nachai udvat. No Chaitanya Charitamrita, Krishna diz que todos os tipos de prema eu aprendi diretamente de Srimati Radhika, ou seja, Srimati Radhika é a minha guru de prema. Quem é o guru original? É Srimati Radhika. Srimati Radhika, ela me faz dançar. Me ensina tudo, como tocar a flauta. Eu aprendi de Srimati Radhika. Como dançar. Krishna, ele é um excelente dançarino, muito habilidoso. E Srimati Radhika, ela é a melhor dentre todas as dançarinas.
But Krishna also Mas Krishna, learned all these ele dance, aprendeu everything from todas essas habilidades Srimati diretamente de Srimati Radhika. very nice, beautiful katha is this also. Tem um belíssimo kata que Once explica Srimati Radhika, she was sobre sitting isso, with como her sakis. uma vez Srimati Radhika estava sentada com as suas sakis, Lalita Vishaka, diferentes sakis, e naquele momento Krishna não estava com elas. E naquele momento, Vrindadevi, ela chegou. When Srimati Radhika, Quando Srimati Radhika, noticed Vrindadevi is coming. ela percebeu que Vrindadevi chegava, Srimati Radhika, she asked to Vrinde. ela perguntou: Vrinde, hey Vrinde, where have you come from? Ei Vrinde, de onde você veio? That time Vrindadevi, she told, Então Vrindadevi, "I am ela coming disse: from eu vim Kunda. de I Tamakundat, am coming from your Kunda, Radha Kunda. Radha Kunda. Então, Srimati Radhika, ela perguntou: você viu o meu amado Krishna? Então, onde ele está? Ele está agora nas margens do Radha Kunda. Então, Srimati Radhika diz: bom, mas agora eu estou aqui, mas o meu discípulo não está aqui. Você compreende? Onde está o Guru? Os discípulos devem estar lá? Sim ou não? Caso contrário, qual o significado de discípulos? Tolos. Se o discípulo está correndo de um lado para o lado, mas o discípulo fidedigno, ele está sempre seguindo os passos do seu Guru. Então, Srimati Radhika, ela diz: eu estou aqui. Onde está o meu amado Krishna Govinda? Então, Vrindadevi, ela disse: agora o seu amado Krishna, ele está às margens do Radha Kunda. O que ele está fazendo? Eu estou aqui. E o meu amado Krishna, ele está às margens do Radha Kunda. O que ele está fazendo lá? Então, Vrindadevi, ela disse: Vrindadevi, ela disse: agora Krishna, ele está aprendendo a dançar. Então, Srimati Radhika, ela perguntou para Vrindadevi: Krishna está aprendendo a dançar. E quem que é o guru dele? Quem está ensinando? Já que eu estou aqui. E quem que está dando aulas de dança para Krishna? E Vrindadevi, ela disse: Ei Radhe, as margens do Radha Kunda, ele está observando todas as árvores de lá e vendo como se elas fossem a sua forma. Então, quando o vento balança as árvores de um lado para o outro, Krishna, ele pensa: olha, Srimati Radhika, ela está me dando aulas de dança. Como dobrar o meu pescoço. Aqueles que são dançarinos muito habilidosos, eles conseguem dobrar todas as partes do corpo. Agora, aqueles que não sabem nada, eles só fazem qualquer tipo de movimento. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu, ele disse a Swarupa Damodara: este Swarupa Damodara essa é a dança perfeita. Então, Chaitanya Mahaprabhu aceitava. Caso contrário, Chaitanya Mahaprabhu, ele não poderia tolerar. Muitas pessoas, elas nunca aprendem nada. Elas pensam que é somente ir para o YouTube e fazer uma dancinha. Não, tolice. Mas se você tiver que dançar, é necessário que você aprenda de alguém que é muito habilidoso e fidedigno nessa arte da dança. Então, da mesma forma, Vrindadevi, ela disse: Ei Radhe, as margens do Radha Kunda, Krishna, ele está olhando as árvores e está achando que é a sua forma. Então, quando as árvores e os galhos se mexem para um lado, Krishna pensa. Então, Srimati Radhika, ela está me dando as instruções de como mexer a minha mão, mexer o meu pescoço. Então, esse verso é muito bom. Como fazer man, como entrar em man. Bom, nosso tempo está acabando. Agora é 1h30. Então hoje eu vou terminar esse belíssimo kata. Uma vez, Krishna, ele disse: Ei, Srimati Radhika,
Você já me deu tantas instruções, eu já aprendi tantas coisas, mas eu quero aprender uma coisa, que é chamado Man. Man é muito importante. Então, Srimati Radhika, ela disse, ok, então eu vou te dar aula. Vou te dar a aula teórica. E depois eu vou te dar a aula prática. Então, Srimati Radhika, ela explicou diferentes tipos de man, Getuman, Arituman, que é o man com causa, sem causa, Lalitman. São diferentes categorias de man, de ira transcendental. Talvez em outra vida vocês compreendam. Então, Srimati Radhika, ela disse, ei Krishna, agora aprenda isso. Então Krishna falou, ok, eu vou aprender tudo de você, que é teórico. Aquilo que for prático, but I cannot understand the Ayatiki-man. Ayatiki-man means without cause. Aí ele disse, eu consigo entender todos os mans, mas não o man sem causa. Retuman, que é o man com causa, quando a causa acaba, o man desaparece. Mas a Retukiman, que é o man sem causa, como é possível destruir esse tipo de man sem causa? E se você não abandonar esse man, herói e heroína, eles não podem se encontrar. Então Krishna, ele perguntou para Srimati Radhika, ei Radhe, você me ensina a Retukiman, que é um man sem causa. Então, eu vou virar o meu rosto para o oeste, eu vou virar meu rosto para o leste, você vira para o oeste. Cada um para uma direção diferente. Assim, costas para costas. E nós não vamos falar nada. Vamos experimentar na prática, sem razão, man sem causa. E aí eles fizeram isso. E agora, para quebrar esse man? E sem quebrar esse man, eles não podem se encontrar e interagir. Eles não estão falando um com o outro. E agora, o que fazer? É muito difícil de compreender. Outros mans, quando tem uma razão... Quando ele tem uma razão de acontecer, dá para entender. Agora, porque a razão acaba... O motivo do man acaba e o man acaba. Agora, sem motivo, é muito difícil de quebrar esse tipo de man. Então, primeiro eu vou ensinar em como quebrar esse man. E aí eu vou te dar o exemplo e você vai entender. Gurudeva deu o exemplo e vocês poderão entender. Uma vez, uma pessoa muito rica, milionário, trilionário, que tinha muita riqueza, muito dinheiro, mas ele cometeu um crime. Então, ele foi responder à justiça e o juiz precisava dar uma pena, uma sentença, e deu uma sentença de morte. E ele estava pensando, como eu vou salvar a minha vida? E então ele contratou um advogado. E advogado é que Gurudeva faz um jogo de palavras, lawyer com liar. O advogado, ele tem essa habilidade de fazer aquilo que é verdade se tornar uma mentira e aquilo que é mentira se tornar verdade. Essa é a habilidade do advogado.